Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días para los que nos están viendo y los que nos van a ver retransmitido, donde quiera que estés, que la paz y las bendiciones del cielo esté sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo lo tuyo. Una vez más, es un privilegio de poder estar aquí como invitado en este programa por su gracia, dirigido por nuestro hermano Mario Emanuel, no sé cómo le dicen en completo. Y estamos aquí como invitado, tenemos al Bruno, que es Uruguay, brasilero, Mario, que es dominicano, yo soy haitiano, así que es un programa no solamente que está transmitiéndose en Brasil, sino que es un programa internacional e internacional. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? No teníamos planeado, yo venía pensando en otra cosa, que veníamos pensando en las preguntas que nos habían hecho la vez pasada, que bueno, que la grabación quedó un poco mal, pero hoy vamos a hablar de un tema interesante bueno, que es el tema de la conversación que empezamos hoy, que es cómo identificar un falso profeta, identificando falso profeta. Así que le doy entrada a los que están con nosotros aquí en el panel. Así que bienvenidos a todos. Bueno, muy buena introducción, muy buena introducción. Mi hermano Bruno, vos que tienes muchas experiencias, ¿no? Has tenido muchas experiencias en muchos lugares, ha conocido de muchas personas. Bruno, ¿cómo podemos identificar a un falso profeta? Para identificar los profetas de un falso y un verdadero, debemos de ir al Antiguo Testamento y ver cuáles eran los profetas del Antiguo Testamento. Y habría que ver entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas ahora de la gracia, porque el don profético sigue vigente. El Señor sigue utilizando personas, el Señor le muestra a muchas personas. Ahora, no a todos, porque hoy en día hay un positivismo dentro de la iglesia que no tiene que ver nada ni con la fe ni con la profecía, nada más ni nada menos que positivismo. Entonces, ¿cómo podemos identificar, Bruno? Según tu experiencia, cuéntanos sobre varias experiencias que vos hayas tenido en cuanto a las profecías y los pseudos profetas que andan hoy en día, que no se parecen en nada a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué me decís ahí? Boa noite a todos, boa noite, irmão Carlos, boa noite, irmão Manuel, né? Agradecido por esse momento, né, qual a gente proporciona a esclarecer algumas dúvidas, né, a cada irmãos, né, que nos assiste, e não só irmãos, a cada pessoa, né, que parou para escutar a cada link, cada vídeo, né, então, assim, ó, a questão sobre os profetas, a gente estava comentando aqui, conversando, e acabou esse tema aqui surgindo, né? E é bom a gente saber, né, sobre a questão sobre os profetas, porque no Antigo Testamento, os profetas, né, eles eram pessoas com muita intimidade com Deus, né? Pessoas assim, a qual Deus falava com eles e eles entregavam o que Deus tinha colocado no coração deles. Então, assim, ó, eu como leitor da Bíblia, como estudante das Escrituras, eu tenho como profeta, para comparar os profetas de hoje, eu tenho para mim os profetas do Antigo Testamento era um profeta a qual o povo temia. Porque assim, é que quando o profeta do Antigo Testamento chegava diante da nação, a nação temia. Por quê? Porque o profeta, quando ele vinha profetizar, ou quando vinha a falar alguma coisa que Deus tinha colocado no coração dele, era uma consequência que o povo fazia de errado, ou uma advertência, ou uma disciplina, ou alguma coisa que ia acontecer, ou alguma coisa que Deus queria que o povo se consertasse ou se afastasse de alguma nação, de algum costume naquela época, né? Então, assim, ó, o profeta naquela época era um profeta que ele não tinha, como é que eu posso explicar? Ele não tinha regalia como tem o profeta de hoje. Por exemplo, se ele tinha que ir na sinagoga, ir numa reunião ou falar alguma coisa, ele não tinha empecilho para chegar em tal lado. Onde que Deus colocou um propósito
por profeta em tal lugar profetizar, ele ia. Não tinha empecilho, não tinha um exemplo. No Antigo Testamento e cita o Elias, um profeta que me chama muita atenção, o profeta Elias, o Eliseu. Mas o Elias é o que me chama muita atenção. Tem uma cena que me chama atenção, a questão quando ele desafia os profetas de Baal. Era um, nessa cena me chama muita atenção porque é um profeta, ele tem uma intimidade com Deus. Ele não fica com medo, não demonstra uma reação com dúvida. Quando ele desafiou os profetas de Baal lá, ele deixou os profetas de Baal fazer todo o sacrifício, todas as coisas que ele tinha que fazer, toda manhã. E quando chegou meio-dia, ali ele preparou o altar ali para o Senhor. Ele preparou ali a carne do sacrifício, ele preparou tudo. E ali ele falou assim, ó, ali ele declarou assim, ele falou profetizando assim, Senhor, mostra que o Senhor é Deus, mostra que o Senhor é Deus para o povo de Israel. Ou seja, ali Deus falou, Deus se mostrou, né, com a Bíblia fala que qual Deus que responderia com fogo, que descesse fogo do céu, esse era Deus. E ali a Bíblia fala ali que o Deus de Israel ali queimou o sacrifício e como é que é? A água se sumiu também, secou a água ali. E o que eu quero dizer com isso, né? O profeta naquela época, tudo que ele profetizava, tudo que ele declarava, tudo que ele falava acontecia. Porque ele tinha uma conexão com Deus. Ele tinha Deus fazia parte da vida dele. Ou seja, eles tinham tanta intimidade que o profeta ele vivia para Deus, para Deus. Ele era como se fosse um porta-voz de Deus aqui na Terra. E sim, ele era Um porta-voz, né? Ele era um porta-voz de Deus aqui na Terra. Só que assim, o que me chama atenção naquela época e nessa época, o profeta naquela época falava o que Deus queria, o conserto, a renúncia, ao voltar às práticas do mandamento, deixar as práticas de outras culturas. Só que o profeta de hoje em dia, eles falam que o ser humano, que o homem quer. Tá me entendendo, irmãos? Assim, ó, um exemplo. Uh, se eu for aí na igreja, eu penso assim, ó, comigo mesmo, não vou colocar, generalizar ninguém. Eu penso comigo mesmo. Se eu vou na igreja, todo desconcertado, e eu precisando de um conserto, e sabendo, a gente não sabe quando e qual momento que Jesus vai vir, e aí eu vou na igreja, aí o profeta vem, profetiza, Deus vai te levantar, Deus vai te dar isso, Deus vai te usar tremendamente, assim, assim, assado, e eu sabendo que a minha vida precisa de um conserto. Eu sabendo que a minha vida precisa de eu me consertar. Aí o que acontece? O profeta vai continuar falando essas coisas e eu vou continuar com a minha vida toda errada. E já no Antigo Testamento, o profeta, ali tem não me lembro o nome do rei. Eu sei que é Isaías, se eu não me engano, me falha não, Ezequiel, profeta Ezequiel, se eu não me falha a memória. O profeta foi lá na casa dele, falou se ele não voltasse, se ele não se arrependesse, ali ele ia morrer. Aí o que acontece? Ele virou, a Bíblia fala que ele virou para a parede, né? E se arrependeu e começou a declarar: Senhor, lembra-te de mim quando fazia as boas obras, quando era o homem justo e lhe servia. Que quando Deus escutou a oração dele, ele mandou o profeta de novo ali, que Deus ia restaurar a vida dele, que ia livrar ele da morte. O que eu quero dizer com isso? O profeta verdadeiro, ele não vai te acusar e não vai te apontar. Ele vai demonstrar o teu erro para te ter consertar consciência, para te entrar consciência na tua cabeça, irmão, e pensar assim, geralmente eu estou errado mesmo, eu preciso ter um conserto comigo e com Deus.
Eu preciso voltar para Deus e Deus me consertar, né? E me perdoar os meus pecados, né? Porque é isso que o profeta de hoje em dia, eu penso assim, que hoje em dia, que falta nos profetas de hoje, que é o profeta profetizar renúncia, profetizar que Jesus está vindo, arrependam-se. A Bíblia fala, né, acerca de João Batista, né, que é o profeta do Novo Testamento, né? E a Bíblia fala que o espírito de Elias estava nele, né? E a mesma prática que a mesma obra que Elias que fazia, João Batista estava vindo, só que ele vem para preparar o caminho para Jesus, né? Preparando os corações do povo, para o povo se arrepender. Só que tem uma coisa que me chama a atenção, sabe o quê? Quando João Batista começa a pregar arrependei-vos, raça de víbora, produzir frutos de arrependimento. E eu estava estudando sobre isso daí. E sabe o que me chamou mais atenção? O que me chamou a atenção é essa palavra arrependa-vos, arrependa-vos, arrependei-vos. Arrependei-vos no hebraico, do grego, se eu não me engano, me falha a memória, significa metanoia. Significa mudança de mente e de pensamento e de forma de vida. Ou seja, o João Batista estava pregando para pessoas que conheciam as escrituras naquela época. Era para fariseu, para escriba, saduceu, lá que é para esse povão aí, ó. Ele estava pregando. Porque pessoa que conhecia a escritura, mas não mudava a mente e nem o comportamento de vida, né? Então, assim, ó, eu penso assim, ó, se tivesse profeta verdadeiramente como a luz das escrituras afirmam, eu acho que a igreja estaria mais nítida as coisas de Deus, ou seja, a pessoa se convertendo mais, a sensibilidade. Por isso que eu digo que quando tem renúncia, quando tem como é que é, profeta verdadeiro falando essas coisas, a presença de Deus é mais nítida. Porque assim, ó, cada vez que tem a renúncia, a pessoa vai se dar conta que precisa mais de Deus. Por quê? Porque quando a pessoa precisa mais de Deus, a pessoa se vê que assim, ó, eu não consigo renunciar a isso sozinho. Eu não consigo ser forte sozinho, não. Eu preciso de alguém acima de mim que pode me ajudar. E quem é essa pessoa? Mas você sabe algo, Bruno, y es que hoy en día los profetas no están profetizando en realidad lo que se debe profetizar. Claro, com Hoy en certeza. día lo que hay es mucho positivismo dentro de las iglesias. Sim. Hoy en día lo que se ve es un positivismo que nada tiene que ver con lo que en real es la profecía. É verdade. Como vos decías hace un momento, cada vez que aparecía un profeta, el pueblo temblaba, porque sus maldades, sus mentiras, sus hipocresías, Exatamente. todos sus pecados ocultos iban a ser revelados. Hoy en día es todo lo contrario. Carlos, ¿qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees de ese asunto que está, como decía Bruno, que antes temblaban cuando llegaba un profeta? Hoy en día la gente se alegra cuando va un profeta. Sí. Hoy en día el pueblo se alegra, es algo terrible. Estaban comentando cuando empezamos a hablar sobre eso, de las experiencias que han pasado sobre profecía, y yo creo que hoy en día es más una alimentación a la emoción, ¿no? Porque estamos viviendo en un tiempo que tenemos que ser un poco realistas, ¿no? El tiempo que estamos viviendo y las demandas que hay. La gente hoy en día no le gusta que le llame la atención, no le gusta, más a la gente que va a la iglesia, no le gusta que le reveles el pecado, no le gusta que le hables de que tienen que ser santos, tienen que ser apartados por Dios, no le gusta estas cosas. Entonces, los pastores lo que quieren es retención, ¿no? Que retener a la gente. Entonces, ellos empiezan a decir cosas basado en la emoción, basado en una estrategia para captar la atención y captar a la gente y mantener a la gente en su iglesia. Entonces se empiezan a envolver en algo que no es bíblico. O sea, los profetas vemos en la Biblia, vemos historia en la Biblia de lo que hacían los profetas. O sea, los profetas venían por algo específico. Cada vez que se levantaba un profeta y Dios hablaba a través de un profeta, era algo muy puntual, muy específico,
era una corrección, era una dirección, Sí, no adivinaba. claro, o sea, no es aquí hay una gente. profetizar, Dios no le habla a la gente. Dios le habla a un profeta y el profeta le habla a la gente. O sea, Dios directamente no habla a nadie. A través del Espíritu Santo, si me habla a mí, si Dios me habla a mí, yo no soy un profeta porque Dios me habla a mí. Ahora, si Dios me usa a mí para hablar a otra persona, eso es ser profeta. Es decir algo de parte de Dios que va a ser Dios en la vida de una persona. Ahora, si lo que yo estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que va a pasar, con lo que ha pasado y con lo que está pasando en la persona, entonces, ¿de quién está hablando entonces? Por ejemplo, Bruno estaba contando que un profeta estuvo profetizándole a un matrimonio que estaba sentado en un banco. Le empezó a decir, yo quiero que Bruno lo cuente, porque es chistoso, ¿no? Pero pasa, ¿no? A ver, Bruno, contale. Foi assim, ó, irmãos, assim, ó, eu tava no culto, né, pra te ver, ó como é que são as coisas, era perto, assim, do início da minha caminhada com Cristo. Tá aí, teve aquela campanha, assim, é isso, é aquilo, todo aquele preparo, tá, e na hora da pregação, assim, ó, uma irmã mencionou pra gente, né, pra nós vigiar os profetas. Claro. Tudo que for falar pra ti, tu não critica na hora, mas tu fala assim, eu vou apontar o que tu tá falando. Tá, e só que assim, ó, e no culto, na pregação, ela tava mencionando pra gente que o pastor começou a pregar e do nada ele parou. E quando ele parou, viu um casal ali e começou a profetizar e começou a falar que Deus ia levantar esse casal tremendamente, ia levar esse casal ao mundo inteiro. Eles iam ser grandes ganhadores de almas e Deus ia abençoar eles. E só que esses jovens se olharam um para o outro e deram risada. Aí, então, ninguém sabia de nada. Os que conheciam eles já sabiam. Aí tá, e quando terminou o culto, o pastor foi embora, deixou de profetizar o que ele já tinha profetizado. E aí, alguns chegaram lá, né? Os conhecidos dele falaram assim, ó, por que o pastor falou essas coisas pra vocês, sendo que vocês são irmãos? Ai, que peligro! Aí diz um irmão, falou assim, ó, que quando tudo que ele pastor estava pregando, assim, tava entendendo. Achou interessante. Aí quando chegou na profecia, embaraçou toda a mente dele. Claro. Aí dañó la mente embaraçou toda a mente. Gente, claro. E aí perguntaram, mas por quê que embaraçou a mente dele? Porque os outros não sabiam que eles eram irmãos. Claro, aí ele falou assim, não, porque assim, ó, eu não tô indo na igreja, mas tudo que ele tava falando, tava assimilando, tava gostando. Depois, quando ele falou dos meus amigos, estragou tudo. Por quê? Porque esses dois são irmãos. São irmãos. São irmãos. E ele tava falando pra eles que eles eram como se fosse um casal. Eu percebi, eu achei que quando o pastor tava falando ali, eu achei que eles eram um casal. Claro. Agora que vocês estão me falando isso, me bateu no peito también. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada entre lo que uno siente y lo que Dios le habla a uno, ¿no? Digo de parte de la persona que escucha, porque yo sé, si Dios no me habla, yo lo sé. Si Dios me habla, y lo sé también, porque cuando Dios habla hay certeza, o sea, hay verdad, hay una como una armonía entre lo que está pasando, entre lo que pasó. Por ejemplo, yo tuve una experiencia con una pastora que fue muy tremendo, ¿no? Yo en el momento yo no creí, en serio no creí. Era un matrimonio que no sabía, que visitó la iglesia. Yo no conocía el matrimonio, pero ya muchos me habían dicho que el matrimonio tenía muchos años, no sé si tenían 10 o 12 años que no podían tener hijos. Y la pastora estaba predicando y cuando empezó a ministrar, frente a todos, le ministró a ellos y le profetizó que iban a tener un hijo varón. Fue muy tremendo porque yo después pregunté y dijeron, no, ellos hicieron cirugía, hicieron tratamiento y todo, no pudieron tener hijos. O sea, era algo que ya habían asimilado y ya habían dado por hecho que no iban a poder tener hijos, pero era un deseo de su corazón tener un hijo. Y ella le profetizó eso y al año siguiente tuvieron el hijo. Al año siguiente volvieron a la iglesia
y volvieron con el niño. ¿Qué quiero decirle con eso? Dios habla. Y eso tenemos que tener certeza Claro. que Dios es un Dios que habla, pero no a través de todo el mundo. Y no todo el tiempo Dios está hablando. Claro. Yo fui a una iglesia y había un hermano que estaba, parece que estaba repartiendo rifa para todo el mundo. Era Dios para acá, Dios acá, Dios te dijo, Dios me dijo, yo sentí de parte de Dios, el Espíritu Santo está confirmando. Y la gente ya le pierde credibilidad a lo que Dios habla. Yo creo que es una estrategia del diablo también. Sí, con Es una certeza. estrategia del diablo porque hay tanta gente que Mario dio una cifra, y yo estoy muy concuerdo con él, que el 99% de los profetas que hoy hablan de parte de Dios, no hablan de parte de Dios, que hablan de supuestamente, entre comillas, de parte de Dios, no hablan de parte de Dios, porque son cosas que no pasan. Y hay otra cosa que me ha pasado también, que uno está en un ambiente de... Disculpa que te interrumpa. ¿Sabes qué sucede? Sí, Que esos profetas profetizan 10.500 cosas de parte de Dios, según ellos, de parte de Dios, ¿verdad? Ninguna de esas cosas se cumplen, y no pasa nada, las cosas no se cumplieron claro. y ya, ahí quedó, porque ellos no se toman... Más para adelante vive gente, como dicen ellos no dominicano. se toman la libertad de decir, bueno, mira, me equivoqué, no ocurrió lo que yo dije, pido disculpas o cualquier cosa, no, nada de eso. Ellos igual siguen profetizando, soltando sus profecías que nunca se cumplieron, y tú lo ves a ellos que siguen como si la profecía se hubiese cumplido, y muchas personas que celebran la profecía sin tener un cumplimiento de la profecía. Yo le comentaba a un hermano eso mismo, llega un señor y empieza a profetizar, y profetiza, y profetiza, y profetiza, y profetiza, y yo le dije, y todo el mundo celebrando, y yo digo, mira, se cumplieron la profecía. No, pero que hay que le digo, ¿y qué está celebrando? La profecía se celebra después que se cumpla. Cuando a Manoa se le profetizó que iba a tener un hijo, que el ángel le dijo, ellos lo recibieron y quedaron tranquilos. Ellos celebraron cuando se le cumplió. Cuando el ángel le dijo a María, María quedó tranquilo. Entonces, cuando apareció un ángel o apareció un profeta, que luego primero eran los ángeles, y luego el Señor utilizaba directamente a los profetas. Ya no mandaba ángeles. Ya los mismos profetas eran que hacían las cosas. Entonces, vemos ese problema bastante grande de personas que celebran la profecía sin el cumplimiento. Y personas que dicen que sí, que el Señor me dijo, y empiezan a hacer lío. Pero es más un negocio hoy en día, todas esas cosas. Es Sí, más para... es más una estrategia de marketing. Es como yo estaba hablando recientemente, que hay una demanda que las iglesias que hablan más sobre prosperidad, que hablan más sobre que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar casa, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello, que tienes que hacer un voto de yo qué sé, tenés que traer una ofrenda de... Entonces la gente está envuelta en un emocionalismo que no salen. Entonces, si ellos no encuentran eso en un pastor, en una iglesia, no se quedan. Y dicen, entre comillas, que ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si van a una iglesia donde el pastor le está dando revelación de parte de Dios, está profundizando en el estudio de la palabra de Dios, entonces ellos dicen, no, ahí no está el Espíritu Santo, ahí no está Dios. ¿Por qué? Porque no hay emocionalismo. No hay nada que alimente su emoción, no hay nada que alimente ese deseo que ellos tienen de prosperar, de tener casa, de cumplir su sueño, pero su vida es un desastre. Entonces, tú no puedes pretender tener bendición de Dios sin tener una vida correcta delante de Dios. O sea, pero hoy en día eso es lo que los profetas ofrecen. Es un paquete. Los profetas de hoy en día, que el 99% es falso, de cada 100 profetas, yo digo que de cada 100 por regla, hay un profeta genuino. De cada 100 profetas, uno profetiza de parte de Dios, literal. Dime, Bruno. Mira, vocês viram que a quantidade de profeta nas escrituras fala que é pouquíssimo. Sim, muito pouco. E o que tem de profeta hoje, é profeta que assim é que tu olha assim, profeta cada um para cada coisa. Profeta para casa, profeta para bem materiais, profeta para cura, profeta para que dá revelação de CPF. Cara, aí tu... Não! Não, aí tu vê... Revelação do CPF. Não, aí tu vê que assim, ó. Aí tu vê assim, ó. É profeta de tudo que até jeito. Às vezes faz aquela propaganda, sabe? Sim. Faz aquela propaganda,
faz aquele espetáculo, parece que é um super-herói. Aí tu fala assim, aonde que tá o nome de Jesus aqui? Aonde que tá o nome de Deus? Só habla de Aonde que prosperidade. fala que é assim, ó, e Deus vai se manifestar no culto? Não, o profeta vai revelar. Não. O profeta vai te dar, como é que é, portas abertas. Aí tu vê que assim, ó, aonde que a gente chegamos? O interesse do ser humano tá tão grande que Deus, tipo assim, ó, não é que como os irmãos estão falando assim, ó, que eu também concordo que assim, que tá 99% assim, ó, de profeta assim, ó, que ele só fala o que o povo quer. Um exemplo assim, ó, por que ele só fala o que o povo quer? Porque eu sei que vão me chamar para me pregar. Claro. Claro. Se vou falar que isso, se eu for falar o que Deus quer, não vão mesmo me chamar. No vão. Tú haces ¿cómo es que le dicen acá esa actividad que hacen campaña? No sé si la llaman campaña. Es Te haces una campaña y llamas a alguien que predica sobre, yo qué sé, sobre milagros, sobre cómo recibir los milagros de parte de Dios, no va nadie. Pero si llamas a un profeta que profetiza, que declara casa, es más, hoy en día la mayoría de las campañas que se hace, yo nunca he visto campaña haciendo dentro de una iglesia. Discúlpenme mi ignorancia, pero una campaña siempre fue libre, abierto. O sea, para hacer dentro de una iglesia no se llama campaña, se llama convención o no sé cómo le dicen otra cosa. Pero una campaña dentro de la iglesia, para mí no existe. Bueno, digamos que hagan campaña dentro de la iglesia. Yo no sé si tu iglesia lo haga. Yo pido perdón porque capaz que es mi ignorancia. No, capaz. Pero la mayoría de las campañas que me han invitado, siempre dentro de la campaña hay 3 o 4 profetas. Siempre ponen profeta tal, viene de tal lugar que va a venir a predicar en la campaña. Como que le da más seriedad, le da como más swing, como, no sé cómo lo llaman. Es más atractivo. Lo lindo de eso es que mientras más se menciona a los profetas, y lo más bacano es cuando en el flyer le ponen, ven que el Señor va a mensuar tu vida. Y le ponen eso como con ese gustito, ¿no? Como con ese tempero. Lo sazonan de una forma que uno dice, yo voy para allá a buscar mi bendición. Ahora, cuando vos llegas ahí, el profeta lo primero que te dice es que el Señor te va a usar y te va a sacar a las naciones. Profecía que nunca falla. Lo otra es que hay una persona que necesita un documento. Todo el mundo necesitando un documento. Más en Estados Unidos. Si hablamos de Estados Unidos, si hablamos de los extranjeros que estamos acá, todos necesitamos. O necesitan sacar una cédula, o necesitan sacar siempre necesitas hacer algo. Siempre. O necesita alguien sacar una residencia, o necesita sacar una visa, el documento del auto, o la visa. ¿Me entiendes? Todo el mundo necesita un documento. Todo el mundo quiere cambiar su auto, ¿verdad, Bruno? Todo el mundo necesita una casa. Dale, Bruno, todo necesita una casa. Pra te ver. Olha o poder. O poder da comunicação. Isso se chama uma comunicação. É que nem assim, querendo ou não, assim, ó, a gente estamos vivendo uma época que a pessoa que tem o domínio, o talento, que é o dom de pregar, de ministrar, como é que é a palavra de Deus, ele tem o poder de falar palavras bonitas, vamos dizer, bonitas assim, para entrar no coração da pessoa, confortar assim, e dominar a pessoa. Porque assim, ó, hoje em dia é difícil provar vamos globalizar tudo, profeta, pastor, presbítero, vamos colocar todos no mesmo pacote. É difícil um pregador falar assim, ó, lê as escrituras para te não ser enganado. No, nadie. Che, nunca. No, me admiro. ¿Sabes por qué? Dios me revela. No he escuchado. Han sustituido las escrituras por sus revelaciones personales. Sabe por quê? Sabe por que eu digo isso? Porque assim, ó, é mais fácil como é que é tu tomar, tomar conta de um povo ignorante. Uma pessoa que não conhece. Mantener ignorante al pueblo es más fácil dominarlo. Mas, exatamente, falou tudo. Sim. Por isso que eu digo assim, então, assim, eu creio que esses profetas, ele usa essa artimanha para enganar o povo de Deus. É. E como é que a pessoa se torna ignorante? Não. Um exemplo,
Já fui umas quantas casas lá, em cada casa eu encontrava as escrituras abertas. No Salmo 91. E quando as Empolvado tudo. Sim. E quando as escrituras não estavam abertas, sabe que tinha? Aqueles quadros na parede, Salmo, Salmo, sí. o 23, como é que é? E a oração de Jesus, o Pai Nosso. O Pai Aí, Nosso. aí é só que as pessoas se pegam isso como se fosse um amuleto. Isso aqui não é um amuleto, A isso aqui Bíblia é as não é, escrituras. né? E as pessoas pegam isso como amuleto e um dia eu perguntei, falei assim, eu falei assim, irmãos, assim, ó, o que tá ali e o que tá aqui aberto, isso aqui não vai Não vai fazer Não nada, vai não fazer tem nada. efeito. Isso não vai mandar nada. Isso daqui, ó, quando a senhora começa a praticar, tu vai ver sim. coisas que tu nunca viu alguém falar. Eu comecei a explicar, comecei a explicar, eu não sabia disso, não sabia daquilo, não sabia. Então eu tô errado. Certo. Em certas coisas, não tá errado. O que tu tava fazendo de ignorância, a escama caiu dos teus olhos. Um exemplo, uma pessoa que, tipo assim, umas pessoas que fazem muito dentro da igreja. Isso aqui é como se fosse uma algema que tá agarrado pra pessoa ir pro inferno, sem se dar conta, Sim, sabe o sim. que é? É mentira. E as pessoas não falam dentro da igreja, irmãos, não mente. Irmão, fala o quê? Não adultera, não mata, não rouba. É a Tchê, mentira dos míseros. a mentira tem o É o mesmo, mesmo efeito. como é que é, peso. Sim. E só que as pessoas, como é que é... mas como é que é... A mentira branca. Como é que se chama? É uma mentirinha, não tem muito peso. Vai nessa. A mentira tem Só que peso. assim, ó, aí, não querendo cortar o irmão, Sim, sim. aí um dia meio que me falaram, né, o que aconteceu dentro da igreja. Não me lembro se foi dentro da igreja ou uma reunião. Aí falaram assim, senhor, pede pro, como é, que esse pastor aí escutou muito isso. Ele falou assim, pastor, ora, pede pra Deus, né, que lá, fazer tal coisa pra mim, eu tô precisando, que Deus me ajuda a me livrar de uma doença, acho que, para não mentir, não sei se era doença nela ou não, ou algum familiar dela. Sim. E aí o pastor assim, eu vou tentar. Aí eu olho bem sério pra ela, tá, mas como assim? Eu vou tentar, vou orar, vou ver se os anjos de Deus estão disponíveis. E aí, não, eu achei engraçado. Sério? Até então, assim, ó, eu achei interessante. Quando eu escutei isso, eu fiquei assim. Aí ela assim, por quê? Porque os anjos de Deus estão carregando tijolo para montar as casas. Onde isso vai? Onde isso vai? Não, daí ela assim, como assim, pastor? Como assim? Não, é que estão toda hora pedindo casa, bênção de casa, carro. Estão todos ocupados. Estão todos ocupados. Estão todos com casa. Aí lá, não, daí ele explicou, não. É que assim, ó, se tu quer algo sério, pede algo sério para Deus. É que tem muita gente pedindo casa, isso e aquilo, bem materiais, e Deus só olha e fala assim, tem tantas coisas que eu tenho para vocês, e vocês estão pedindo coisas que vocês podem conseguir com suas próprias mãos. Claro, trabajando. Yo digo algo. La iglesia es un intermediario. Los pastores son un intermediario. O sea, los pastores no son Dios. O sea, ellos están ahí para guiarnos y ayudarnos a tener una relación con Dios. La prosperidad, tanto los pastores como todos los ministerios. Sí. Dentro de la iglesia, el único trabajo que tiene el pastor es guiar al pueblo a conocer a Dios. Ahora, hay cosas que el pastor nunca va a poder hacer por ti. Muchas cosas, hay muchas cosas que no puede hacer por ti. El pastor no puede tener una intimidad con Dios por ti, no puede leer la Biblia por ti, no puede. Lo único que puede hacer es traerte claridad sobre muchos temas que quizás no tenés claridad. Y mostrarte una visión y guiarte en la visión que Dios le dio para tu vida. Y la prosperidad está dentro de la Biblia. Obviamente, una persona que es cristiana tiene que ser prosperado, porque es un efecto. Pero la prosperidad está dentro de la salvación, porque la salvación es un paquete. O sea, tú puedes ser prosperado, una persona puede ser rico pero ir al infierno. Porque es un paquete. O sea, tú no puedes querer tener la prosperidad, pero dejar tu vida, tu santidad aparte. Decir, bueno, yo necesito ser prosperado, pero yo estoy viviendo en concubinato. Yo estoy mintiendo. Yo estoy en adulterio. Yo estoy robando.
Entonces, tú no puedes querer la prosperidad de Dios sin tener una relación con Dios. Exatamente. Yo voy a relacionar un poco lo que dijiste sobre la ignorancia del pueblo con lo que está pasando en mi país. En mi país, durante muchos años, el gobierno ha mantenido al pueblo en ignorancia. Porque, ¿cómo mantuvo al pueblo en ignorancia? Ellos no invierten en la educación pública. Y Entonces, vos cada sabés persona, que eso mismo sucede con los profetas hoy en día, con los profetas, con los pastores. El 80% de las iglesias no le interesa que el creyente el busque a creyente Dios. estudie, No, el creyente busque la no, palabra. no Mira, podés. ¿sabe algo? Le prohíben que estudien la palabra. Mira, mi maestro está dando Tú tienes que venir al estudio bíblico. Mi maestro da clase gratis, clase gratis de teología. Para los que no saben, la teología es la ciencia que estudia a Dios. La Biblia. Que estudia a Dios y sus atributos. Eso es lo que hace la teología, estudiar a Dios. De una forma o de otra, estudia todo, salvación, cristología, todas las cosas va ahí. Y hay muchas iglesias que le prohíben a los miembros que estudien, pero ¿por qué le prohíben? Porque es que fácilmente, cuando el miembro empieza a tener herramientas, que empieza a ver y a tener el conocimiento, se le cae la parte monetaria. Muchas cosas le va a ver. La parte monetaria se le cae, empiezan las interrogantes, empiezan las preguntas. Y ya ese que era guiado por un profeta, por un pseudo profeta, empieza a ser guiado por las escrituras, por la palabra. Y no le conviene a estos pseudo profetas que un creyente sea guiado por la palabra. O que haga como la gente de Berea, que dice el apóstol Pablo que admiraba a esas personas porque esas personas, ¿qué hacían? Cuestionaban todo lo que Pablo decía. Lo ponían en las escrituras, se iban a las escrituras Berea. y todo lo que Pablo decía, ellos lo cuestionaban. No, vamos a ver si lo que Pablo dice es verdad. Él dice, él hace milagros, él hace todo, pero vamos a ver si está aquí. Vamos a ver si es verdad. Entonces, no le conviene a los falsos profetas que tú como creyente estudies la palabra, que tú te relaciones con la palabra. Como decía Bruno, mientras menos palabras tienes, más fácil son de manipular. Claro, en mi país pasa eso. Entonces ellos no invierten en la educación pública porque la gente para estudiar, para tener una buena educación, necesitas estudiar. Entonces, la mayoría del pueblo no tienen economía, no tienen una economía como para pagar una escuela privada. Y las escuelas privadas son muy caras allá en mi país. Entonces, lo que hacen es esto. Durante muchos años ha venido así. Y la escuela pública ha venido en decadencia. Entonces hay menos profesores, los profesores no van porque no le pagan. Entonces hoy en día el pueblo está viviendo en un tiempo de ignorancia, el país está viviendo en un caos por eso mismo, por la falta de educación. Dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento de la palabra, de la escritura de Dios, solamente y exclusivamente lo podemos tener revelación de lo que Dios es y de lo que dice en su palabra, teniendo una relación con Dios y leyendo su palabra. Tenemos que congregarnos porque la Biblia dice que hay que congregarse, hay que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenés una guía, tenés un consejero, tenés a alguien que te ayuda cuando tú no puedes, te trae claridad, pero no es Dios. No es una persona que te tiene que acercar a Él, que te tiene que decir lo que tienes que hacer, que tiene que darte la comida en la boca y masticar, porque Él hace todo eso si lo querés, pero te saca a todos los demás. Exactamente. Es verdad. Te deja las ovejitas peladas. Sin lana. Mira las ovejas. Recientemente yo estaba viendo una entrevista a un pastor de allá de República Dominicana. El pastor dice que él se encuentra en una conversación con un amigo y que ese amigo le está contando algo que le sucedió en el culto. Él fue a una campaña, a un culto muy bendecido, y el profeta lo agarró y le dijo, mira, el Señor te va a llevar muy lejos, el Señor te va a abrir grandes puertas, el Señor te va a sacar a las naciones, a ti y a tu esposa, el Señor va a bendecir su familia, va a bendecir grandemente su vida, sigue haciendo las cosas como tú vas, te dice el Señor, sigue así como tú vas, hazlo como lo estás haciendo, que vas a ser muy bendecido y muchas grandes puertas se van a abrir. Y le dice el otro pastor, muy bien, muy buena profecía, ok. ¿Qué pasó? Le dice, no, pastor, lo que pasa es que yo ahora mismo vengo de tener relaciones con mi amante. Yo tengo mi amante y este profeta me está profetizando todas esas cosas y me profetizó todo menos mi pecado.
Vieron mi pecado. Entonces, él me está diciendo que siga fornicando, que siga adulterando, Que el voy Señor me va a bien. abrir grandes puertas, el Señor me va a bendecir. Entonces, Imagina! no sé qué Dios, porque si Dios me dijo eso, yo voy a seguir haciéndolo. Entonces, van a caer, esos falsos profetas van a caer. ¿Sabes cuál es el problema? De que no son sacados a la luz. Yo voy a empezar a hacer video con todas las profecías del 2019. Profetas reconocidos, profetizando que el 2019 era el año de prosperidad, que era el año bueno, que el Señor le mostró, que el Señor le dijo. Y el 2019 ha sido uno de los peores años para esta generación con esa pandemia del COVID-19. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado. Identificamos un falso profeta simple, viéndonos el Antiguo Testamento, mirando los profetas del Antiguo Testamento, que todos eran perseguidos, todos eran maltratados. Cuando llegaban, todo el mundo salía huyendo, porque sabían, cada vez que llegaba un profeta genuino, llegaba a sacarle los trapitos al sol a las personas. El que estaba adulterando, le sacaban su adulterio a la luz y tenía que cambiar. El que estaba robando, le sacaban su robo a la luz y tenía que cambiar. El que estaba engañando, mintiendo, recibiendo ganancias deshonestas, estaba automáticamente confrontado, era confrontado y tenía que cambiar. Cuando yo veo un pseudo profeta que todo lo que profetiza es positivismo, porque es positivismo porque se basan en que yo tengo poder, en que tu boca tiene poder, y mentira. Mentira, usted puede declarar 50,000 palabras, y si no está dentro de los planes de Dios que eso acontezca, nada va a acontecer. El problema hoy en día es que el positivismo se ha metido dentro de la iglesia y la autopercepción se ha metido dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia se autoperciben profetas, se autoperciben apóstoles, se autoperciben Bishop. evangelistas. Ellos tienen su autopercepción, se autoperciben lo que quieren y cuando quieren. Lo que ellos digan es. Tu viste que nessa geração tá embaçado todas as coisas em volta, assim, ó, tá embaçado. Ou seja, o que tá enfocado mesmo, focado, o que pega foco nas pessoas, é só o profeta, a pessoa que está administrando o que a igreja quer. Pode ver. A igreja em si, ela tá mal acostumada. Tá mal acostumada. Só que assim, Deus me perdoe falar isso, não quero generalizar todas as igrejas. Mas é que o que a gente estamos vendo É desastroso. Exatamente, falou minhas palavras. Mas é que assim, ó, sabe o que eu quero lhe dizer do profeta do Antigo Testamento e do profeta do Novo Testamento e dos apóstolos e dos verdadeiros homens de Deus que são minoria aqui? Sabe o que eles são? Para mim, isso eu digo assim, para mim, de coração, falo assim, eles são mordomo. Sabe o que é mordomo? Que cuida Vou ser mais claro, naquela época, que naquela época um homem cuidava da noiva do rei, a esposa do rei, sabe quem era? Um eunuco. Um eunuco. O que é um ser humano, o que é um homem de Deus verdadeiro? Espiritualmente ele é um eunuco, ele cuida da noiva de Cristo. Ou seja, ele tem que pregar, ele tem que profetizar apontando assim, ó, é para ele. É ele que vocês têm que adorar. É eles que vocês têm que buscar. É ele que vocês têm que conhecer. Apontar para ele. Ou seja, assim, ó, eu penso que assim é que quando o pregador que está administrando o profeta, ele está todo adornado, ele está trazendo o olhar da igreja para si. Isso. Ele está trazendo, ele quer ser a estrela ali no púlpito. Então, isso aí, ou seja, ele está, como eu voltar a falar, está desfocando tudo que está em volta e focando só nele. Focando, ele está pegando a lente das pessoas, apontando para ele e não apontando para quem é o alvo, que é Cristo, né? Então, ou seja, vou voltar a falar da palavra aquela. Então, assim ele está mantendo o povo ignorante, ou seja, como é que se chama? Já não fica mais um culto de adoração, já fica um ritual, um costume, uma religiosidade dentro da igreja. Aí tu chega na casa, tu chega em casa e fala para um amigo teu, um irmão, fala assim, irmão,
Como é que foi o culto hoje? Pá, foi benção. E o que pregaram? Pá, foi mistério, foi mistério. Fala, tá, mas e o que mais? Ah, Deus usou o profeta. Tá, e aí? E aí o profeta falou que Deus vai me levantar, assim, sabe? Aí a pessoa sentir, eu conheço ele, eu sei como é que ele anda. O que o pastor, o que o profeta falou não tá de acordo com as obras dele. E é isso que eu falo. O maior testemunho não é o que tu fala que tu faz, e sim, não é o que tu fala, e sim o que tu faz diante de Deus. Claro. É que nem assim, ó, eu escutei um dia um pastor pregando, né, e aquilo ali me chamou a atenção. Ele falou assim, ó, como é que é? Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que faz os vidros desse pé subir, as pessoas falarem e ter visão, não. A pessoa que está cheia do Espírito Santo é uma pessoa mansa. Ela tem reflexo às atitudes do Espírito Santo. E aí na sociedade ele é bem falado como homem, como homem, marido, uma pessoa educada, bom pai. El fruto del Espíritu. Olha, ele não deve, Espírito Santo é el fruto. ele não deve nada para ninguém. As pessoas assim, ó, ao contrário, procura ele para buscar um conselho. Eu já vi pessoas assim, ó, não é, tu tá querendo se achar, mas assim, ó, já vi pessoas que assim, ó, de pessoa de idade, me falar assim, ó, tudo que tu tá falando pra mim, Bruno, era eu que tinha que ter falado. Uhum. E eu falando assim, mas por quê? Porque assim, ó, quantas vezes eu fui buscar isso com pessoas que poderiam me passar, mas era tudo ao revés. E eu falei pra ela assim, não, é que assim, ó, tudo que eu tô falando pra senhora tá de acordo com as escrituras, eu mostrei pra ela. E ela começou assim, ó, pá, como é fácil da gente ser enganada. Eu falei, claro, Sí, que mano. estos profetas han sustituido la palabra por su palabra. Es lo que ellos digan, Ele como mescla, ellos digan. ele mescla. Si te fijas, el 80% de los profetas ni siquiera leen la Biblia. Não, não, Leen não, dos não, 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 versículos, não, pero não. no te traen una enseñanza. Todo es revelación, todo ello te declaro, todo ello te digo, todo es... Todo superficial, Ei, todo ei, superficial. Aqui, ó, voltar a falar. Mais um ponto aqui, ó. Sabe por que os profetas verdadeiramente não levam as escrituras de acordo com como tem que ser? Sabe por quê? Porque as escrituras, quando eu for pregar, eu digo pra mim, quando eu for pregar, as escrituras fala pra me confronta a mim. Claro. Me fala, te conserta. Yeah. Me conserta, Bruno. Você conserta, Bruno, porque o que tu for falar, o que tu for viver, eu quero que tu passe para o povo. Ou seja, é que nem um dia eu falei pros irmãos, falei assim, os 10 mandamentos pra mim, como é que é? Eu não tenho como uma afronta para as pessoas, não. Os 10 mandamentos é um espelho ao qual eu tenho que refletir que 5 eu tenho que cumprir com as pessoas e 5 eu tenho que cumprir com Deus. Com Deus. Aí olha, aí eu penso assim, ó, cara, irmãos, se as escrituras falam que eu tenho que andar de acordo com ela, um exemplo, é que nem assim, é que nem um pai, é que nem as escrituras, eu sempre comparo o pai, Deus Pai, com o Salmo 91, quando o salmista fala assim, ó, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra descansará. Aí Salmo 90. Salmo 91, daí tu lê, relê, aí tu lê todo esse salmo ele fala uma pessoa que tem intimidade com Deus e no final Deus se revela. Claro. Aí tu fala assim, ué, ele fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansará, é uma pessoa que tem permissão para entrar dentro de casa e sentar e descansar. Tá me entendendo? Se tu não entra, tu não descansa. Tu não descansa. ¿Cómo Tu tem que podemos entrar. identificar a un falso profeta? Só que assim, ó, aí ¿Cómo que identificamos? Só que assim, ó, o falso profeta, e por isso que eu digo, o falso profeta, ele pega um salmo, ele mescla, um exemplo assim, ó, ele pega, fala assim, ó, é aí que eu quero chegar. Ele não fala, o que habita no esconderijo a sombra do Onipotente descansará. Ele não fala assim, ó, como é que é, pra te entrar e descansar. Como tem que chegar? Tu tem que pegar, exatamente, tu tem que Claro. conhecer a Deus, andar com Deus,
viver o que ele quer. Aí o falso profeta Porque fala tú assim, no vas a entrar en una casa de alguien que no conoces. exatamente, E e ele sentar não com- vai permitir No va a permitir que que tu entre na casa dele, Claro. sendo que tu não anda conforme como ele quer. Claro, Só sí. que assim, ó, só que o falso profeta, aí que eu vou falar como onde que o Manuel me pediu. Como um falso profeta, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim, ó, aonde que tu estiver, os anjos de Deus se acampam em você, Ok. ao redor. Ele vai falar sobre isso. Ahí motila la palabra, le corta un pedazo y lo pone donde lo quiere. Eles falam sobre isso. Sim. Aonde que tu estiver, Deus vai colocar os anjos. A Bíblia fala que os anjos de Deus acampam ao redor de você. Y la gente se vuelve loco y empieza a aplaudir. E as empieza- pessoas, glória a Deus, aleluia. Miren esto. Un verdadero profeta no adivina. La adivinación siempre fue condenada en las Sagradas Escrituras. Siempre. Y habían adivinos y habían personas que adivinaban. Nos encontramos a Pablo, se encuentra Con una Pablo adivina. con una gurisa que tenía espíritu de adivinación. Y Espírito adivinaba. Santo. Exatamente. Adivinaba Sí. y se sabía que ella adivinaba. Ahora bien, el verdadero hombre de Dios no adivina porque Dios no anda adivinando. Não. Si Não Dios sabe precisa. todas las cosas, Dios para que sabe no precise, todo. no necesita adivinar. Lo primero es que Dios te va a decir, te va a confrontar directamente, no te va a decir, siempre un falso profeta, lo digo a boca llena y con toda certeza en el nombre de Jesús, siempre un falso profeta dice, aquí hay una persona, aquí hay alguien con un dolor de cabeza, hay 150 personas, de esas 150 personas, Siempre. 10 tienen dolor de cabeza, aquí hay alguien con un dolor de estómago, aquí hay alguien con un dolor en el hueso. No, hermano, no funciona así. Cuando Dios le habló a Pedro, que lo mandó allá donde este hombre, Sí, bueno, lo mandó allá a la casa De Cornélio. de Cornelio. de Cornelio. Dios le dijo, ve, te van a venir a buscar una gente, baja y ve donde Cornelio. Pero Dios Era le dijo a específico. Cornelio, Dios le dijo a Cornelio que va, mande a buscar a Pedro. Entonces, Dios nunca anda en adivinación. No. Dios no anda confundiendo. El Espíritu Santo no confunde. Cuando Pablo le dijeron, ve donde Ananías, Dios le dijo a Ananías, Pablo viene para acá. Entonces, Dios es muy derecho con lo que dice. Todo aquel que dice, aquí hay una persona, aquí hay un dolor, aquí hay una señora. Todo eso lo que esté adivinando, es tirando patada voladora. Ese tira más patada que un chino. Literal que sí. Entonces, no se puede confiar en personas que no son claras en lo que dice. El Señor a mí me ha dado profecía y me la ha dado con punto y coma. Yo tuve la experiencia de que un día estaba pasando algo y era una pareja que se acababa de divorciar una persona y el Espíritu me dijo, sube, te voy a llamar para que ore y ora principalmente por fulano. Y cuando Dios me dio el nombre, yo dije, opa, pero si esa persona no tiene ningún tipo de problema, es una persona que vive lo más feliz de la vida, siempre con una sonrisa y sin problema. ¿Cómo tú? Ese mensaje tiene que ser para fulana, dije yo. Ahora, si es real que es así, que me llamen a orar, porque yo no me llamaron a orar. Cuando subo, Dios me dio nombre y apellido de la persona para quien yo le iba a dar el mensaje. Pero ¿qué yo hice? Habilidosamente, yo dije, el Señor no comete errores. El Señor me dio nombre y apellido y le dice a esa persona que se esté tranquila, que Él está con ella, que Él no la desamparará, que descanse en Él. Y yo no dije el nombre de la persona, pero después a la persona le dije, cuando el Espíritu me dijo eso, yo le dije al Espíritu que estaba equivocado. Y te lo digo, es supuestamente para ti. Yo mismo le dije al Espíritu que eso está raro porque tú siempre estás bien, tú no tienes ningún problema. Y yo no sabía nada. Pero ¿qué sucedió? Dentro de un mes, al mes y pico, me enteré que ella se había divorciado, que ella estaba pasando por un divorcio y lo tenía calladito, su sufrimiento por dentro ella sola. ¿Me entiendes? Entonces, cuando Dios habla, Dios dice para quién es el mensaje. Y yo pensé que el mensaje era para otra persona, porque sí había otra persona que sí tenía problemas con su matrimonio. Claro. Entonces, automáticamente el mensaje tenía que ser para la otra. Y no era para esa. Entonces, ¿qué es lo que digo? Nunca que Dios dé una palabra va a venir con adivinación, ni con duda, va a ser clara. Así que todas esas personas que anden así, arrepiéntanse de nuevo. Todo aquel que dice, aquí hay alguien,
yo veo, no, mentira, diga nombre, diga quién es, venga acá fulano. Pero ahora ni en los nombres se puede confiar. Sí, Porque ahora hay claro, profetas de porque redes. tienen, no, hay otra cosa que quiero acentuar, que no podemos generalizar, porque hay veces que uno está, a mí me ha pasado, que uno está predicando y Dios le está hablando de algo y uno no tiene claridad en lo que Dios es. Capaz que por emoción o por miedo, a veces me ha pasado que yo he callado cosas que Dios me ha hablado, me pasó muchas veces hasta que yo hablé con un pastor y me dice, no, si Dios te está hablando, habla. Dice, pero si no es, si lo que estoy sintiendo es algo emocional, que Bueno, dice, no, ¿sabe qué hay si que ya, hacer en ese si caso? ya, si Es ya, decir, es quitar la palabra de decir, aquí hay alguien. claro, La palabra. escucha, Porque a mí me pasa, a mí yo me doy ha la pasado, palabra. a mí me ha pasado muchas veces que cuando están ministrando, porque yo siempre fui parte de comité, siempre hacíamos cruzadas, siempre organizábamos, entonces siempre estaba siempre ahí al lado, ¿viste? Y Dios me ha dado palabras para personas que yo tengo miedo y al rato viene el profeta y le profetiza lo mismo que Dios me estaba hablando. Y me pasó algo similar. Claro, a la persona hay que darle la Sí, palabra. me pasó algo similar de lo que le sucedió a Mario, pero me pasó en Cuba, en una convención de jóvenes que me habían invitado en Cuba. Eh, cuando yo subí, yo estaba predicando, Dios me dio un nombre de un muchacho, Dios me dio un nombre y apellido de un muchacho, pero yo estuve toda la predica y tenía miedo de decirle, y antes de la predica yo estuve orando en el cuarto y Dios me dio el nombre y apellido, pero yo digo, no, son cosas de mi mente. Sim, sim, Son sim. cosas de mi A gente pensa, né? yo no le di bola, no le hice caso. Y cuando yo subí al altar, me vino eso otra vez, mientras yo estaba predicando. Y yo dije, me van a disculpar, pero tengo que cortar la predica porque hay un nombre que no me deja predicar. O sea, yo me estaba distrayendo. Y cuando di el nombre y el apellido, salió un muchacho, soy yo. Y empezó a llorar. Yo no le dije más nada. El mensaje que yo estaba dando era sobre que tenía que soñar, sobre tenía que no dejar el sueño apartado, porque Cuba estaba pasando por muchos momentos, y Uhum. Dios me dio el nombre y apellido, no me dio más nada. Yo no dije Claro, más nada. pero la predicación que hizo. Le tocó el La corazón. persona Ya, sabía, claro. ¿me Y, entiendes? y cuando Dios me dio el nombre y el apellido, yo dije, solamente le dije, mira, pasa para adelante, y le dije al pastor que orara por él. Cuando yo le llamé, el nombre y apellido, Pero sabe que, empezó a caminar, se quebrantó, pero empezó sabe a que en muchas llorar. campañas te toman nombre, apellido, dirección y después Claro, el profeta te llama con el claro. nombre y el apellido. Y yo le pregunté porque yo me crucé con él, como él era del grupo de jóvenes que organizó la convención, yo había hablado con él, yo hablé con él, pero yo le pregunté, tú me diste tu nombre, tu apellido, yo le pregunté, dice, no me acuerdo de haberlo dicho, dice, entonces Dios me dio ese nombre y apellido es tuyo. Y él empezó a llorar, Claro. y a veces pasa que uno no tiene claridad. Yo tengo que tener mucho temor de Dios también en decir porque Dios habla, yo tengo certeza de que Dios habla, pero uno tiene que saber cuando Porque Dios le habla, nosotros, porque si uno no tiene relación con Dios, lo que yo le aconsejo a la gente para saber quién es el profeta de Dios y tener cuidado, tú tienes que tener una relación con Dios. Porque, y con la palabra, porque con la la Biblia, palabra, porque porque hay que ver sí, si hay que leer la hay Biblia. que ver si lo que el profeta dice está dentro del margen escritural o está fuera. Claro, porque hay una palabra que dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y Aham. la sigue. Entonces, si tú no conoces la voz de Dios, si tú no sabes, porque yo sé cómo Dios me habla. Yo durante muchos años Dios me ha hablado y Él tiene algo, un jeito, como dice, Cada um. un específico, no falla. Dios siempre me habla de la misma manera durante 16 años de convertido. Dios siempre me habla. Y cuando alguien me viene y sale de esa estructura que Dios tiene conforme a mi relación, ya me doy cuenta que es emoción. Yo te escucho, yo no te digo nada. Eu sei, eu entendo. Pero yo Eu me lavo compreendo. las manos y lavo los oídos para que no me quede nada en el corazón. Claro. Pero mi consejo, porque yo creo que cada uno, como Mario dijo, cada uno tiene un consejo para ti, para que podamos entender quién es un falso profeta. Mi consejo es que te comas la Biblia. Si no entiendes, cómete la Biblia. Yo cuando me fui a República Dominicana, yo tenía un problema que yo no podía leer español, porque yo no nací con el español. Yo tenía dificultad porque yo me fui de Dominicana a los 5 años y de los 5 años hasta los 12 años yo estuve en Haití, estudié y todo eso y yo perdí un poco la práctica en el español. Y cuando yo fui a Dominicana,
una de las cosas que me dijeron que yo tenía que leer mucho. ¿Y sabes lo que hice? Me empecé a leer la Biblia. Me comí la Biblia. Y yo no entendía lo que leía. Uno, porque era en español, porque no entendía español. Y dos, porque yo recién convertido no entendía nada. Pero tú sabes que es algo que cuando viste que los niños, cuando son pequeños, aprenden cosas que aprenden, se queda grabado en su mente. Aham. Es como que algo se me quedó, algo me quedó. Y yo siempre voy a la palabra. Cuando escucho algo, yo siempre voy a la palabra. Y Dios no sale del marco de lo que Él ya escribió, No, de lo no, que Él eso es. sí. Él no sale de eso. Y si algo que alguien te dijo, para saber si es de Dios, tú tienes que saber quién es Dios. Tú Claro, tienes que tener una Exatamente. relación con su palabra. Si no, vas a caer en esa trampa. en la manipulación de cualquiera. Vas a caer en la manipulación porque la gente perece porque le falta conocimiento. Conocimiento es conocer. Es conocer. Es como que le dijo Dios a Josué que tienes que redarguirlo, tienes que, ¿cómo es que le dice a José? Que tienes que meditar en la palabra, tú tienes que comerte la palabra. Si no entiendes algo, el pastor está ahí para explicarte lo que es. Pero no solamente tienes que alimentarte en un culto. El culto no es suficiente. 1 hora, 2 horas, 3 horas a la semana no es suficiente para alimentarte, para que conozcas a Dios. Tú tienes que buscar a Dios, orar y leer la Biblia. Porque no hay mejor filtro de las falsas palabras, de las falsas profecías, de las falsos profetas, que la palabra de Dios. Es el mejor filtro. Bueno, mi gente, Bruno, vamos a despedir. ¿Cuál es la última palabra que tenemos para darle a las personas para que se cuiden de eso? Ya tomando en cuenta las experiencias que hemos tenido, las experiencias que han tenido otras personas con falsas profecías, con falsos profetas. ¿Qué vos tenés que decirle a esas personas ahí? Un consejo ya para cerrar, que ya Oh, finalizamos con el programa. bueno, dos maiores, eu vou pegar o que o Carlos falou, né? Porque assim, ó, a base fundamental do cristianismo da comunhão com Deus é tu ter a tua própria intimidade com Deus e ler as escrituras. Primeiro, por que eu te digo isso? Porque assim, ó, quando Jesus morreu, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, vem de lá de cima o corte para chegar até a gente. Ou seja, a oportunidade que tu tem de ter uma intimidade com Deus não é ontem e não vai ser amanhã. Pode ser agora, hoje, nesse exato momento. Se tu tiver as escrituras, tu pode pegar e ler, buscar, Senhor, eu não estou compreendendo, segue lendo. Outra coisa que eu quero deixar mais atento aqui também, hoje nós temos, sabe quem? O amigo, nosso amigo, o Espírito Santo, a qual que tu pode sentar, conversar com ele. Trata ele como uma pessoa que ele vai lhe dar esclarecimento, ele vai compreender o que tu tá pedindo para ele, né? E eu quero deixar uma experiência que eu tive, né? Sobre eu tive um sonho com uma irmã lá, uma irmã da igreja, e só que assim, ó, como iniciante do cristianismo, né, a gente tá iniciando, a gente não entende muita coisa. E aí eu sei que eu estava numa peça, né, numa peça muito grande, assim, escuro, tava meio claro assim, ó, com luz bem fraca. E aí quando eu vi essa irmã, ela tava triste, acocada, com a cabeça entre as pernas, chorando. E eu vi que ela tava toda de preto. E aí eu perguntei por que ela tava assim, ela dizia que tava mal. E aí eu me acordei. E aí no outro dia eu fui falar pra ela assim, fala ou não falo, fala ou não falo. O que eu não falei? Aí no outro dia, passou outro dia, ela me falou assim, pá, dando testemunho assim ó, pra gente, no meio da gente, quando terminava o culto, a gente sentava em círculo assim e contava a experiência, o que chamou mais atenção no culto ali. E aí ela tava mencionando isso, ela assim, pá, Deus usou uma irmã lá, que eu tava passando uma dificuldade em casa, eu tava com uma sensação muito ruim, e aí Deus disse que tinha uma nuvem preta em cima de mim, Deus já estava dissipando aquela luz.
Eu falei, e daí eu perguntei, quando foi isso? Ela assim, dizendo assim, ontem eu tava com essa sensação ruim. E aí eu falei pra ela, pá, ontem eu tive um sonho contigo. Ontem tive um sonho contigo que tu tava triste, tava toda de preto e tava com a cabeça entre os joelhos, se lamentando. E ela assim me falou, Bruno, por que tu não me falou? Eu falei assim, eu não sabia que tu ia acreditar, né? Daí, e o que eu quero dizer? O que pode te impedir de tu chegar diante de Deus? É tu desacreditar o que tu tá sentindo às vezes. Às vezes Deus tá falando contigo, às vezes Deus usou alguém para falar num panfletinho, às vezes Deus falou, às vezes tem um quadro ali dizendo assim, Jesus te ama. Não deixa de acreditar, acredita, crê, principalmente nas escrituras dele, onde que é fiel e verdadeira para falar contigo, com vocês, né? Não deixa de orar, busca Deus quando tiver um irmão, uma irmã pregando ali, tu pega aquela palavra ali, estuda ela. Se ela falou contigo, estuda, tenta extrair o máximo de informação para te viver ela, né? E é isso que eu deixo para os irmãos, né? Não, não deixam de buscar o Senhor, né? E como eu sempre digo para todo mundo, né? A oportunidade que tu tiver de buscar a Deus, se é hoje, agora, busca, né? Busca, né? Um abraço, Deus abençoe, né? E muito obrigado pela esse momento maravilhoso. Amén, É isso gloria a aí, Dios. Mateus. É isso Bueno, aí. Carlos. Bueno, eso era todo. Muchas gracias por la oportunidad y gracias a todos los que nos van a escuchar. Esperamos y creemos de que este programa va a ser, esta palabra que hemos hablado va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Nuestra intención no es traer confusión ni decir que somos los mejores o los peores. Nuestra intención es hablar de parte de Dios, traer claridad, ¿no?, sobre muchos temas, hablar verdad, porque él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La libertad que nos da esa verdad es de la mentira, de la falsedad, de la verdad a media. Dios siempre va a sacarnos de la confusión. Así que Dios los bendiga mucho, grandemente a todos ustedes, los que nos están viendo, los que van a ver. Espero que sea de bendición para sus vidas y que el Señor los guarde. Amén, gloria a Jesús. Se acabó el pan de piquillito. Dios tiene hijo, no nieto. Ah, Así que tú eres hijo de Dios, no te deje estafar, no te deje engañar de nadie. Toda profecía tiene que ser pasada por las escrituras. Toda. Toda tiene que ser dudada, toda revelación tiene que ser cuestionada, toda, todas esas palabras que te digan tienen que ser confrontadas por el sedazo de la palabra. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima.